e 70% graves. O que esses dados, né, quer dizer aí? Que alerta, né, a gente traz aí? Porque já começa ali na fase inicial da vida da pessoa, né? Sim, sim. Então, esses dados, eles trazem o seguinte, que dentre todas as crianças que são típicas, o que são típicas? Não tem nenhuma questão de alteração no desenvolvimento, né? Desenvolvimento infantil. Então, essas crianças, 30% delas apresentam seletividade alimentar. E de todas as crianças atípicas, né, que isso inclui TEA e outros transtornos, né, algumas alterações do desenvolvimento, 90% tem seletividade alimentar, sendo que 70% desses 90% é grave. Sim. Então, é aquele caso em que a criança muitas vezes chega com 5, 6 anos e toma só basicamente leite, come um biscoito de água e sal, uma marca específica. Sim. Então, nesses casos é bem mais severo, né? E esse assunto tem cada vez mais crescido e entrado na mídia, porque acaba sendo valores que cada vez mais a gente está vendo crescer, né? O número de crianças que apresenta esse tipo de alteração, até pelo aumento também que a gente vem vendo crescente aí de crianças que estão dentro do espectro. Para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui entender, né, o que seria a seletividade alimentar? Como que a gente entende como seletividade alimentar? A seletividade alimentar, ela é um termo que é mais, digamos assim, popular, né? A gente ouve vários termos, né? Então é importante eu falar isso, porque existem vários termos para determinar basicamente quase que o mesmo, né? A literatura em si, ela não mostra um termo certo, ainda não tem nenhum consenso na literatura, né? Mas dificuldades alimentares, a gente ouve também o termo TARI, que é transtorno alimentar restritivo evitativo. A gente ouve o termo DAP, que é distúrbio alimentar pediátrico, né? Pick eating, que é seletivo, comer seletivo. Mas todos esses termos, eles acabam abrangendo, né, uma criança que tem uma dificuldade alimentar, de variação de alimentos, ou muitas vezes deixa de comer um grupo alimentar inteiro. O que seria o grupo alimentar? Então, por exemplo, o grupo do arroz, dos cereais em si, ou das verduras, legumes, frutas. Então, tem crianças que não comem nenhum alimento de algum dos grupos, e isso acaba tendo um impacto nutricional muito grande. Só que só não comer também não é um critério, que hoje em dia a gente utiliza mais de forma científica e de forma a diagnosticar o DAP, que é o distúrbio alimentar pediátrico. E nele a gente coloca como essa deficiência de nutriente, e junto com isso tem que ter algum dos aspectos relacionados tanto a alterações fisiológicas. O que seria isso, né? Tem uma dificuldade de mastigar, o dente não fecha, a língua não articula bem, tem uma doença cardíaca, tem uma doença pulmonar. Então, isso vai prejudicar na hora da mastigação, pode levar a essa dificuldade de aceitar alguns alimentos. A gente também tem algumas questões nutricionais, então deficiência de alguns nutrientes, em especial o zinco. O zinco, ele é responsável por formar as papilas gustativas. O que é isso? Na língua, a gente tem algumas estruturas que a gente consegue sentir o sabor. E o zinco, ele é importante para ir renovando, né, essas estruturas. E se a gente tem essa deficiência de zinco, que vai acontecer naquela criança que não come nada de carnes, né, o que acaba tendo como consequência? Essa criança muitas vezes sente o sabor alterado dos alimentos, então não é o sabor muitas vezes real, né? Além disso, também a gente tem questões aí psicoemocionais, sociais. Então, aquela criança que nem vai numa festinha de aniversário porque não come nada daquela festa de aniversário, né? A gente tem várias questões aí que estão relacionadas a essa seletividade alimentar e que são critérios para a gente determinar se uma criança é seletiva ou não. Então, basicamente, ela tem que ter um prejuízo, seja mesmo fisiológico ou psicossocial. Isso já entraria junto com essa deficiência de nutrientes. Sim. Então, a gente determina que isso seria um seletivo, ou então, mais atualmente falando, é um distúrbio alimentar pediátrico. Então, a seletividade alimentar, ela é considerada um transtorno alimentar? Pode ser considerado? Mas é um transtorno específico, porque a gente tem outros transtornos alimentares, que é a bulimia, a anorexia e compulsão alimentar. Todos esses a gente tem uma alteração da imagem corporal.
No distúrbio alimentar pediátrico, a gente não tem essa alteração de imagem corporal. Então, não é uma pessoa que se vê gorda, mesmo sendo magra, ou uma pessoa que é magra e se vê gorda, né? A gente tira esse critério da alimentação. Tanto que nas classificações, né, do CID-11, que é uma classificação de doenças, a gente teve nesse último CID, que é o CID-11, a gente teve uma classificação específica, que é o TARI, né, que tem menos detalhes de riqueza em relação ao fisiológico do que o DAP, né, que é o que eu estou falando. São termos, na verdade, de classificação, mas que são muito parecidos, não são excludentes um do outro, né? Então, não é porque eu classifiquei como DAP que eu não posso classificar como TARI, mas cada um tem seu sistema de classificação. Entendi. Gente, ó, 3 horas e 41 minutos. Quem chegou agora, está sintonizado aqui na Rádio Comunitária Heliópolis FM. A gente está aqui com a Aline Mendes e também a Marcela Vale para falar sobre seletividade alimentar. O que isso, né, pode influenciar aí na sua saúde física e mental? O que isso aí pode trazer, os alimentos que você insere? Aline, eu percebo muito hoje, e isso é uma causa nas redes, né, o pessoal tem falado disso, que os alimentos com o tempo eles vêm perdendo ali alimentos que a gente consumiu na infância, hoje, adulto, a gente percebe, isso aqui não tem mais o gosto que eu tinha lá na infância, aquele biscoito lá, bastante conhecido, né, a gente vai lá, consome, parece que não tem mais o gosto, alterou-se a fórmula ali dos alimentos também, que isso também tem fortemente ligado aí a muitas questões de saúde, né, essa questão alimentar nossa. Hoje, como você vê esse cenário do alimento no Brasil? Assim, as pessoas, a gente está se alimentando bem, está se alimentando mal, ou a gente, como que está isso? A indústria tem cada vez mais modificado, né? Muitas vezes por uma questão de ganho de lucro, por ingredientes mais baratos, né? Então, nas crianças seletivas, existem alguns alimentos que eu vejo muito, né? E um especial, inclusive, ele era de chocolate, realmente. E daí foi modificado para sabor chocolate. A mesma embalagem, só que vem escrito agora sabor chocolate. Ou seja, é uma mistura de açúcar com gordura e uma substância só para dar o sabor do chocolate, ao invés de ser o chocolate. Por quê? Para ganhar mais, né, ter mais margem de lucro. E todos os aditivos, corantes, edulcorantes, a gente sabe que cada vez mais vem sendo comprovado que eles têm uma ação muito maléfica no organismo. Isso já vem alterando desde pequeno com a criança, né? Recentemente, inclusive nos Estados Unidos, o Trump, né, acabou fazendo uma norma para uma retirada de aditivos alimentares até 2025, porque os aditivos alimentares, né, os corantes à base de petróleo, foram considerados ingredientes que pioram o TDAH, que tem uma ação muito maléfica no organismo das crianças, podendo até levar a câncer também. Então, isso tem sido cada vez mais, né, falado. Lá vai banir. Por enquanto, no Brasil, ainda não vi nada desse tipo, mas acredito que também siga a mesma linha, né? E eu já até oriento os meus pacientinhos também a não estar comendo nada com os corantes artificiais, porque a gente já tem, né, isso mostrando em literatura essa ação maléfica. E cada vez mais a gente tem sido adicionado substâncias aditivas, né, e isso faz com que o corpo cada vez mais tenha substâncias que são estranhas, e com isso a gente vem aí apresentando cada vez mais patologias ligadas a isso. E o câncer, né, além da expectativa de vida aumentada, também tem relação aí com o aumento dele, ainda mais em idades mais tenras, né, com essa alimentação. A gente sabe que tem uma ligação muito estreita. E hoje também tem aqueles alimentos transgênicos, né? Você olha lá na embalagem, já vem classificado ali, que são terríveis também para a saúde, né? Que não são alimentos naturais. Você vê lá, o milho não é 100% milho, você vê que tem um negócio ali, um incremento a mais. E como você disse, né? A lei, a gente tem a impressão que o Brasil ele está deixando, né, a indústria fazer essas modificações, parece que não tem uma intervenção também. Se libera-se leis para cada vez mais utilizar-se de alimentos que não são muito naturais, não são 100% naturais. Você olha lá o sorvete também, você falou, hoje é uma massa no XPTO, que não tem ali
incremento ali que não é muito bom para a nossa saúde. Não é alimento de verdade, não né? É alimento Nosso corpo não sabe nem digerir isso, né? Sim. Não sabe nem trabalhar com isso. Você come aquilo ali e depois você começa a sentir algumas coisas que... Por isso que cada vez mais o corpo inflama, né? Fica inflamado, porque, né? Estômago inflamado. A inflamação, ela é proveniente de um ataque externo e o nosso corpo, ele se defende. Então, principalmente a nível intestinal, né? Que é onde tem o primeiro contato com esses alimentos, que são alimentos. E a gente sabe, hoje em dia, que a gente tem uma ligação muito grande, o eixo, né? Intestino-cérebro. Sim. E que isso cada vez mais vem influenciando em várias patologias aí, relativamente novas, né? Que vem crescendo cada vez mais. Então é responsável. E a Marcela, quando chega uma pessoa com essas dúvidas, né? Ai, como me alimentar bem? Como você trabalha essa linha de consultoria lá no seu consultório, né? Quando você recebe essas pessoas que vêm com esse, quero ter uma vida mais saudável, um alimentar melhor. Como você instrui essas pessoas? A gente sempre tem que levar em consideração o ambiente socioeconômico da pessoa em primeiro lugar, né? Porque também não dá para falar para a pessoa, compra tudo natural, tudo orgânico, que seria o mais ideal, mas instruir sempre o mais natural possível. O quão mais fresco você conseguir consumir as coisas, o quão mais natural, sem hormônio, sem transgênico, e seria o mundo ideal, né? O quanto menos, como que fala, menos embalagem, mais descascadas as coisas, né? Então, esse seria o ideal. A gente sabe que nos dias de hoje é bem difícil com a correria, né, e tal. Mas, tipo, instruir sempre ter uma marmita, uma fruta, coisas assim. Fugir dos enlatados, né? Das coisas, das embalagens, das coisas muito fáceis ali, muito dos fast fáceis. foods. Porque também a gente fala muito de vida de estudante, né? Ali que não tem muita opção, sai do trabalho direto para a faculdade, já vai estudar. Curso, você acaba se rendendo ao lanche da rua, né? Às vezes você não sabe qual foi a procedência daquilo, como processo de muito enlatado ali dentro daquele alimento, e depois você desenvolve aí algo que... o que está acontecendo, né, comigo, com o meu corpo? Mas um ponto bem importante é que, com a correria de hoje em dia, a gente tem que pensar que a organização é que é fundamental, é a base. Então, eu organizar a minha alimentação do dia seguinte vai fazer com que eu consuma menos desses enlatados, menos do fast food, menos das demais coisas. Então, será que a gente não está ficando muito tempo no celular e gastando esse tempo no celular para o que a gente poderia estar organizando a alimentação do dia seguinte, né? Às vezes até uma vez na semana, né? Você pega a cozinha, faz marmita para a semana toda. E hoje a gente